Olá, minhas crianças! Como tem passado? Tem dormido bem à noite? Esse vídeo conta uma história de uma previsão que uma pessoa teve sobre como será o futuro da humanidade. E acredite, não será nada belo. Eu vou deixar um link aqui na descrição de uma coisa secreta minha. Eu não vou falar quando vai se ativar, eu não vou falar quando vai acontecer, mas quem for inteligente vai clicar e vai esperar para saber. E só os melhores da Legião vou deixar aquele like de início para apoiar. E como sempre eu quero agradecer todo o apoio que vocês me dão. O canal bateu recorde de visualizações esse mês. Então muito obrigado pelo seu apoio. E eu espero que vocês gostem dessa previsão de como será o futuro. O que vocês vão ouvir agora é uma previsão para o futuro. Uma previsão assustadora de um homem que consegue ver o futuro. Ele está escrevendo isso no ano de 2078. A viagem no tempo não é uma realidade. Não há humanos entrando em máquinas no tempo e viajando. A única coisa que nós podemos fazer é enviar informações. Isso não deve ser muito estranho. Em 2078, uma tecnologia de enviar informações vai existir, mas é conhecida por alguns pequenos e exclusivos empresários, e é fortemente controlada. Foi nos estágios experimentais iniciais que tudo isso virou uma loucura. É a mesma coisa de eu tentar explicar para uma pessoa em 1800 como um smartphone funciona. Ela nunca vai entender. Em 2071 foram quando as coisas começaram a ficar extremamente ruins. Mas para ajudá-los a entender tudo, suponho que eu deveria primeiro dar um esboço básico de como é o mundo neste momento. As pessoas geralmente têm uma versão romântica do futuro, de que tudo vai dar certo. Mas acredite, as coisas não são boas aqui. Um empresário chamado Donald Trump vai virar o presidente dos Estados Unidos. Ele não é um grande nome na história. Apenas um mandato ele teve. E não foi suficientemente significativo para ser querido demais. Muito pelo contrário. Ele foi odiado pelas mídias, por cantores, por muitas pessoas. Houveram reformas gigantescas nos Estados Unidos no início de 2020, que fizeram os lucros em cima de notícias diminuir drasticamente, o que por sua vez fez com que o clickbait fosse menos polarizado. Isso criou uma população mais educada e mais de mente aberta, o qual conduziu muitas reformas no mundo. As pessoas realmente abriram suas mentes por ler a notícia e não apenas ver um título. A década de 2040 é a primeira década em um século em que as temperaturas globais e a população global começaram a cair. As calotas de gelo não se derretem mais. Os padrões climáticos nunca se alteram. No que diz a respeito de geopolítica, os Estados Unidos ainda são o único poder do mundo. Em 2071, a China ainda está próxima economicamente dos Estados Unidos, porém muito atrás na área militar. A China, por mais que esteja grande, não consegue criar tropas o suficiente. A Rússia ainda tem um vasto arsenal nuclear. E a Europa, embora esteja bem mais fragmentada, continua firme e forte. Uma das coisas que fragmentou a Europa foram inúmeros imigrantes que foram entrando no país. Brasil e Argentina são potências econômicas, porém demorou muito para isso acontecer. Houve uma grande revolução no Brasil por causa de um presidente. Índia e Paquistão tiveram algumas rivalidades na década de 2030, o que desencadeou uma guerra nuclear. Isso quase levou a uma catástrofe global, mas o seu resultado final foi que Paquistão quase foi apagado da terra, e a Índia entrou em uma ruína econômica gigantesca, coisa que eles nunca imaginaram, porque foi bem difícil manter essa guerra. Eu acho que isso é o suficiente por enquanto. Eu poderia continuar falando de outras mudanças,
como por exemplo o presidente que acabou salvando o Brasil. Como ou quando isso aconteceu, eu posso talvez estar escondendo a vocês, mas a data é basicamente essa. Porém, em 2071, os anos começaram a dar tudo errado. Começou com um aumento dramático nas doenças mentais. Sim, você realmente está me ouvindo certo. Pessoas que nunca apresentaram doenças mentais começaram a apresentar. E no início, ninguém sabia o porquê. É uma doença chamada VCJD. Muitos de vocês a conhecem como a doença da vaca louca. Isso aconteceu em 2017. E basicamente foram todas as vacas que eram usadas pelo maior fornecedor de carne do mundo. Sendo que as repercussões foram tão mal entendidas que causaram uma série de encobrimentos corporativos que esconderam a verdade do público geral. E antes que você soubesse, 30% da carne bovina no mundo estavam contaminadas, muito antes de começarem os casos. Isso significa que muitos de vocês que estão ouvindo isso estão com essa doença, mas não sabem. Mas fiquem tranquilos, porque o vírus fica adormecido em seus corpos por mais de 50 anos. E muitos de vocês irão morrer. Porém, vocês terão filhos e netos. E essa doença é transmitida de forma hereditária, ou seja, passa de pai para filho. Embora houvesse alguns casos esporádicos e leves da doença, os sintomas não eram evidentes. Foi tratado como uma grande infecção ou até mesmo uma virose que se espalhou na sociedade. Porém, foi em 2071 que tudo isso explodiu. É como se o verme comesse o seu cérebro por dentro. E as ruas começaram a se encher com as pessoas afetadas. Gente que já havia vivido vidas bem-sucedidas e produtivas estavam agora sem rumo, andando pelas ruas murmurando incoerências. E haviam várias instalações para ajudar essas pessoas. Porém, as vagas tinham se esgotado. As coisas atingiram um ponto crítico quando a porcentagem de infecção atingiu 15% da população. Simplesmente não havia como ajudar. As famílias que não tinham experiência em lidar com doenças mentais foram forçadas a cuidar dessas pessoas em casa. E acredite, ao passar dos anos, 50% da população americana era basicamente um manicômio. Eu deveria dizer para vocês que não é igual ao caso de zumbis. A doença entrou no corpo das pessoas no passado. A doença foi incubada. Não tinha como avisar. Não tinha como saber do que estava por vir. As ruas começaram a se encher tanto que o próprio exército foi para a rua para matar essas pessoas. Porém, ao passar do tempo, houve um pequeno grupo que reagiu diferente. As pessoas largaram a carne. Eu lembro-me de caminhar pelo meu bairro quando vi um homem gritando no topo de seus pulmões no meio da rua. E ele estava falando para as pessoas pararem de comer carne. Ao lado dele estava uma pessoa com esta doença, que começou a arrancar pedaços de seu próprio corpo de desespero. E as crianças? Era a coisa mais triste de se ver. Crianças infectadas. Era algo tão difícil. Era algo terrivelmente errado. As crianças choravam, pediam ajuda, mas ninguém ajudava. Ninguém ali fazia questão de ajudar. Crianças em estado de miséria. As pessoas mandavam elas calar a boca porque não conseguiam dormir. Eram surtos. As crianças sentiam tanta dor. E o pior é que o governo não tinha o que fazer. Não havia cura para essa doença. Hoje em dia nós vivemos em bunkers. Nós vivemos presos em lugares. Sabe o que é o pior? Os descendentes daqueles que não comeram carne em 2017 pareciam imunes à doença. Quem diria que os malditos veganos estariam certos, não é mesmo? Nós sempre zoamos eles. Ah, minha comida caga na sua. Pois é. Só que agora
Eles estão vivos, e não as pessoas que comem carne. Eu fui trazido para um dos poucos abrigos subterrâneos. Nós podemos ser uma das poucas pessoas que restam aqui na América. Eu só digo uma coisa para vocês. Tome muito cuidado com o que está por vir. 2 grandes revoluções vão acontecer. Uma por causa de carne e outra por causa de um presidente. Uma guerra nuclear está por vir. E nós vamos viver em uma sociedade que, por mais que seja politicamente educada, na verdade todos são escrotos. Porque a educação deles vive somente dentro da porta de suas casas. Na rua, não se importam com ninguém. Não querem saber de ninguém. Vocês aí dessa época, que estão ouvindo agora a minha visão, por favor, tomem muito cuidado com o futuro. Ele está nas suas mãos. Faça algo com isso. Tenham uma ótima noite, minhas crianças.